Olá pessoal, meu nome é Leonardo, sou monitor de Teoria das Estruturas 2 e vou estar resolvendo com vocês o exercício que o professor deixou para entrega na quarta, né? Então o exercício ele pede calcular o deslocamento vertical do ponto D. Eu estou fazendo com um n igual a zero, tá pessoal? Que é um n que ninguém tem, daí eu não vou estar fazendo para ninguém, então esse vídeo ele vai servir como base para vocês fazerem o exercício de vocês, né? Com o número da chamada de vocês. Então para quem está tendo dificuldade aí. Então, como que eu calculo esse deslocamento vertical do ponto D pedido pelo exercício? Através do princípio dos trabalhos virtuais aplicado aos corpos elásticos, né? Então, a gente tem o deslocamento é uma integral de m0 de x vezes m barra de x dx sobre i. m0 de x se refere ao estado de deformação, m barra de x se refere ao estado de carregamento e o EI é uma constante que depende das características da estrutura, as características geométricas, né? Então, primeiramente, eu vou começar achando essas dimensões que não foram dadas e esse ângulo, né? Esse ângulo θ que também não foi dado. Então, temos esse y1. Posso fazer um triângulo exatamente aqui, ó. Na verdade, nem precisaria de triângulo, né? De cara, a gente já sabe, esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é θ. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Bom, se aqui mede 2 e a altura vale 10 terços, aqui mede 2, então a altura tem que obrigatoriamente valer também 10 terços, né? Então, o nosso H1 é igual a 10 terços do metro. Outra forma de você fazer seria calculando, fazendo semelhança de triângulos, né? Então, por exemplo, calculando a tangente desse ângulo nesse triângulo menor, nós temos 10 terços por 2. Aí, nesse outro triângulo aqui, a gente tem o nosso y1, que a gente ia querer descobrir, né? Cateto oposto pelo nosso cateto adjacente. Corta aqui, então o nosso y1 é exatamente igual ao que a gente tinha definido ali. Ok? Então, beleza. A partir dessa dimensão calculada, a gente pode calcular o y2. Bom, y2 é a soma dessas duas medidas, ou seja, o comprimento total, menos 5 metros, concorda? Se eu pegar tudo e tirar essa parte, eu fico só com o y2. Então, seria 20 sobre 3 menos o 5. Logo, o nosso y2 resulta em 5 terços de metro. Então, temos nosso y2 valendo 5 terços. Ok, então, pessoal, achado o y2, agora a gente pode partir para o cálculo das reações, né? Então, primeiramente, vamos trabalhar com esse apoio inclinado. Então, esse apoio tem uma inclinação de 15 graus com relação à vertical. A gente sabe que um apoio móvel gera reação na direção perpendicular à sua direção de translação. Então, ele translada para cá. Logo, essa reação RC é sempre perpendicular a essa direção de translação. Então, sabemos que tudo esse daqui, todo esse ângulo, mede 90. Bom, se tudo mede 90, aqui mede 75 graus. Ok? 75 mais 15 dá 90 graus. Então, a gente vai trabalhar com as duas componentes com relação aos dois eixos ortogonais, o nosso RC. Cosseno de 75, né? Que está junto com o ângulo. E aqui a gente vai ter um RC seno de 75. Então, essa daqui é a componente com relação ao eixo x e essa aqui é a componente com relação ao eixo y. Agora que a gente decompôs essa reação inclinada, vamos fazer somatório de momentos com relação ao ponto A, que a gente fica só com RC de incógnita, né? Por mais que tenha duas forças, porém as duas forças estão em função de RC. Eliminamos as forças RA e HA que estão no ponto, não entram. Então, daí a gente consegue descobrir o valor de RC. Então, fazendo somatório de momentos com relação ao ponto A, eu defino um sentido como positivo. Esse sentido é arbitrário, lembrando, né? Pode ser qualquer um. Então, vamos lá. 3 toneladas força gira com relação ao ponto A no sentido anti-horário. Então, ele entra como negativo. Menos 3 vezes 5 terços. Ok? Menos 3 vezes a distância
vertical até o ponto A. Como ela é uma força horizontal, multiplica a distância vertical, distância sempre perpendicular. Aí temos esse RC seno de 75. Esse RC seno de 75, ele gira com relação ao ponto A em sentido anti-horário também. Então, menos RC seno de 75 vezes 5 menos 10 terços, né, que seria a distância do ponto C até o ponto A. Temos 5 no total, temos 10 terços, que é a distância do ponto B até o ponto C na vertical. Tirando 5 menos 10 terços, a gente fica com 5 terços. Ok? Aí, esse RC cosseno de 75 vai girar no sentido horário. Então, ele é a primeira força positiva que aparece aqui na nossa equação. Cosseno de 75 multiplicando a distância horizontal dela até o ponto A, né? Até o ponto A, que seria 5 metros. Lembrando que essas forças elas estão aplicadas aqui, tá? Eu desenhei aqui só como forma de representação, mas elas estão exatamente aplicadas aqui. Mais RC cosseno de 75 vezes 5. Aí temos esse momento de 2. Esse momento de 2 está em sentido anti-horário, logo ele entra como negativo na equação. Além disso, temos que definir a resultante desse carregamento retangular atuante sobre a estrutura, né? Então, a gente tem um carregamento de 2 vezes a base, que seria 7, 14 toneladas força. Lembrando que essa força resultante se aplica exatamente na metade da base. Temos 7 metros de base, então vamos ter 0,5 metros do ponto B. Ou seja, ela está a uma distância de 3,5 metros do ponto A. Então, ela gira em sentido horário também, né? 14 vezes 3,5. Tudo isso igual a zero. Então, a gente tem o nosso RC igual a 3 vezes 5 terços, mais 2 menos 14 vezes 3,5, dividido por 5 terços negativo, seno de 75, mais 5 cosseno de 75. Logo, o nosso RC tem o valor de 133,0035 toneladas força. Eu vou utilizar 4 casas após a vírgula, tá, pessoal? Só que nós não estamos interessados nesse RC, nessa força inclinada. A gente está interessado nas componentes segundo o eixo x e a componente segundo o eixo y. A componente segundo o eixo x, ela multiplica seno de 75. Eu tenho que pegar esse valor, então, e multiplicar por seno de 75. Esse valor resulta em 128,4715 toneladas força. O RCY eu faço a mesma coisa, só que no lugar de multiplicar por seno, eu vou multiplicar por cosseno. O RCY, então, tem o valor de 34,4238 toneladas força. Bom, pessoal, após calculadas essas reações, agora a gente pode partir para a somatória de forças em Y e somatória de forças em X. Então, começando pelas forças em X. Somatória de forças em x igual a zero, define o sentido como sendo positivo. Então, lá no ponto A, a gente vai ter o nosso HA. No ponto D, nós vamos ter 3 toneladas força, entra como positivo porque está para a direita. E no ponto C, nós vamos ter nosso RC seno de 75, que é nosso RCX, né? Então, ele entra como negativo, menos RCX, que é 128,4715. Tudo isso igual a zero, não temos mais forças horizontais atuando na estrutura. Então, nosso HA tem o valor de 125,4715 toneladas força. Partindo agora para a somatória de forças em Y igual a zero, define novamente um sentido. Então, a gente vai ter o RA, entra como negativo, menos RA. Vamos ver, vamos ter o RC, cosseno de 75, que seria o nosso RCY, entra como positivo porque está para baixo.
34,4238. Aí não temos mais nada de força vertical, a não ser esse 14 toneladas força que entra positivo também. Mais 14, tudo isso deve ser igual a zero. Então, nosso RA, no final das contas, vai ser igual a 48,4238 toneladas força. Beleza? Então, calculamos todas as reações de apoio. Agora a gente pode partir para o princípio dos trabalhos virtuais. Ok, pessoal, com todas as reações colocadas nos seus devidos lugares, vamos partir agora para o cálculo do estado de deformação. Então, lembrando, o estado de deformação ele é essa integral. Então, vamos ver o que a gente tem aqui dentro. O m0 de x é o que a gente está calculando. O m0 de x ele é uma função do momento fletor com relação a x, tá? Então, o que isso significa? Se você tiver uma viga contínua, sem nenhuma interrupção, no qual a equação de momento fletor do ponto A até o ponto B da viga não mude, então você pode calcular uma integral só, fazer uma seção só e descobrir um m0 de x somente para essa seção. Agora, se você tem diferentes equações de momentos fletores para diferentes trechos da sua viga, como é o caso aqui na nossa estrutura, por exemplo, do trecho AB é diferente do trecho BC. Então, a gente vai ter que fazer seções sempre onde houver mudança na variação do carregamento. O que isso significa? Onde tiver uma força concentrada, onde tiver uma carga-momento e esse tipo de coisa. Isso vai lembrar bastante mecânica. O conceito é a mesma coisa de seção. Você vai fazer uma seção onde antes da força ou depois da força, né? Lembrando lá. Então aqui, por exemplo, nós vamos ter uma seção S' de A até B, ok? Entre A até B. E o X' ele é sempre tomado com referência ao eixo da barra. Então a gente vai utilizar como referência o eixo da barra nas nossas seções, tá? Vamos fazer tudo com relação ao nosso X'. Aí aqui do outro lado, como temos mudança na lei da variação do carregamento aqui, temos cargas concentradas aplicadas nesse ponto, a gente não pode fazer só uma seção aqui, né? Tem que fazer uma seção aqui e uma seção aqui. Aí, como que a gente faz isso? Então, para cada seção, a gente vai calcular essa integral. Depois, graças a essa estrutura seguir um comportamento linear, ou seja, ela segue a lei de Hooke, uma proporcionalidade entre tensões e deformações, né? Significa então que a gente pode aplicar a superposição dos efeitos. Isso significa que a gente vai pegar para cada trecho, para cada seção, essa integral e no final somar tudo. Então a gente vai ter que fazer essa integral separadamente para cada seção e depois ao final somar tudo e vamos obter então o deslocamento do ponto D na vertical, tá? Parece complicado assim, mas ele vai ficar bem simples, tá? É só trabalhoso de fazer, mas não é difícil. Então vamos primeiro para a nossa primeira seção, entre A e B. Então eu já escrevi a seção aqui, seção S'. No ponto A, a gente tem as forças 125,4715 e 48,4238, ok? E temos ainda parte do carregamento distribuído aplicada em X, né? Aí, ok, como eu falei, todas essas forças vão ter esses momentos que vão aparecer vão ter que ser em função do X'. Então, o que a gente pode fazer? Pode decompor cada uma dessas forças individualmente para que ela fique perpendicular a X'. Vai ter forças que vão estar normais a essa barra, né? Essas forças a gente nem precisa se preocupar. Por quê? Porque só forças perpendiculares é que geram momentos com relação à nossa seção S'. Então vamos começar com essa força de 125,4715. Então, espelhando ela para cá, temos 125,4715 formando um ângulo alfa com essa seção. Logo, ela possui, então, com relação ao eixo de referência, o eixo da barra, uma cortante aqui de 125,4715 seno de alfa. Essa normal nem me interessa porque eu não vou usar no cálculo dos momentos. Então, vamos guardar esse resultado.
Aí, esse 48,4238 eu vou decompor com relação à barra também. Então, aqui nós temos alfa, né? Lembrando, a barra está aqui. Aqui nós temos 90 menos alfa. Se tudo isso daqui é 90 graus, então aqui nós temos 90 menos alfa, ou seja, temos alfa. Então, essa componente cortante dessa força vertical, ela é igual a 48,4238 cosseno de alfa. Aí, com relação ao carregamento distribuído, eu vou deixar ele em função de x. Lembrando que o carregamento distribuído ele é função da área do retângulo, né? Então, temos a base, que seria o x aqui na horizontal, vezes 2, né? Então, temos um carregamento equivalente aqui de 2x, ok? Aí, ele está aplicado a x sobre 2, sempre na metade do retângulo. Logo, eu vou pegar e vou deixar em função de x, só que esse x eu vou colocar em função do nosso x'. Como que a gente faz isso? Fazendo um triângulozinho aqui. Aqui nós temos nosso ângulo alfa, que é o mesmo ângulo daqui. Temos esse x', y e o x. X seria esse daqui. Então, com relação cosseno, a gente tem envolvendo essas duas dimensões, né? Porque cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que seria x, dividido por x'. Então, nosso x é igual a x' cosseno de alfa. Daí aqui eu já elevei ao quadrado, porque a gente vai precisar, tá? Então, vamos lá. Agora sim, né? Todas as forças bem definidas aqui, então a gente parte para o nosso cálculo do momento. Então, m0 de x', na seção S'. Então, vamos começar por essa força. Essa força, com relação à seção S', que está aqui, né, ela produz um momento negativo. Então, ela entra como menos 125,4715 seno de alfa, vezes a distância dela até a seção S', que é x'. Viu? Deixamos tudo em função de x'. Aí aqui, essa força com relação à seção S' produz um momento positivo. Então, ela entra como mais 48,4238 cosseno de alfa vezes x' também, né? Ok. Aí, lembrando do carregamento distribuído, ela gera uma força aqui no meio, né? Gera um momento negativo, então, porque ela gira assim com relação à seção, menos qx² sobre 2, né? Esse é o carregamento, o momento gerado por um carregamento distribuído. Só que o valor de Q é igual a 2, né? Então, ele vem aqui como 2 e vai cortar com esse 2. Então, temos apenas o menos x². Ok? Agora, vamos substituir, né, tudo que tem para substituir. Então, temos que nosso m0 de x' ele é igual a menos 125,4715 vezes seno de alfa. Então, vamos calcular o seno desse ângulo alfa. Bom, voltando aqui na estrutura, podemos fazer um triângulo retângulo aqui, no qual a gente tem um ângulo alfa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, temos o cateto oposto, que aqui é 5, e a hipotenusa é essa distância AB. Então, o nosso seno de alfa é igual a 5, que é o nosso cateto oposto. A hipotenusa você tira por Pitágoras, é raiz quadrada dos catetos, da soma dos catetos ao quadrado. Temos 3 de cateto adjacente aqui, né? E 5 de cateto oposto. Então, seria raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tudo isso multiplicando o x', mais 48,4238 cosseno de alfa, é basicamente a mesma coisa, só que no lugar do cateto oposto a gente vai usar o cateto adjacente. Então, 3 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aí menos, então menos x². Aqui eu coloquei x em função de x' e já elevei ao quadrado porque eu falei que a gente ia precisar, né? Então temos cosseno ao quadrado de alfa. Bom, cosseno de alfa é exatamente essa expressão, essa expressão aqui, né? Se eu elevar ao quadrado, isso daqui fica 9 por 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ok, tudo isso multiplicado por x' ao quadrado, né?
Então, essa é a nossa expressão do momento. Então, vamos simplificar ela para ficar mais bonitinho. M0 de x' é igual. Ele é igual a menos 82,6771 menos 0,2647 x' ao quadrado. Tudo isso para x' pertencente a um intervalo de 0 até o ponto B, né? O x' varre toda essa barra. Então, de 0 até a nossa hipotenusa, que é a raiz de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ok? A partir daí, vamos já calcular o momento no ponto B. Por quê? Porque nessas equações você vai ter que fazer a verificação para ver se está certo, né? Por exemplo, aqui nessa seção vai ser gerado um momento no ponto B, beleza? Aí nessa seção S3' também vai ser gerado um momento no ponto B. Eles provavelmente vão estar do mesmo lado do diagrama. Então, o momento daqui menos o momento desse lado tem que dar obrigatoriamente 2. Senão, está errado, tá? Então, é importante fazer essa verificação antes de continuar lá para o estado de carregamento, né? Para dar tempo aí de consertar se você fez errado. Então, vamos calcular o momento aqui na seção x' para o ponto B. Então, para o ponto B, eu vou substituir esse valor aqui, raiz de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, nessa equação. E isso resulta em menos 491,086 toneladas força metro. Então, essa é a nossa equação do momento fletor e o momento no ponto B. Ele dá menos 491,0860. Depois a gente vai usar para conferir lá na nossa seção S3'. Ok? Então, basicamente, é mecânica geral, né? Fazer seção e descobrir o momento atuante nessa seção. Beleza, vamos para a nossa seção S2'. Seção S2' está localizada entre C e D. Eu chamei de X2' a posição dela com relação ao ponto D. Seção S2' é bem tranquila, só temos um carregamento de 3 toneladas força. E também parte do carregamento distribuído, né? Então, esse 3 toneladas força, vamos ter que decompor com relação à barra, né? Então, ela apresenta uma componente aqui 3 seno θ, só essa que interessa para a gente, porque só essa que produz momento, e 3 cosseno de θ. E o carregamento distribuído, a gente vai fazer aquele mesmo esquema, né? A gente vai montar um triângulozinho e colocar x em função de x2'. Lembrando que esse daqui é o x2', tá? Comprimento aqui da barra inclinada. Então, vamos calcular o momento m0 de x2'. Então, a gente tem essa força de 3 seno de θ produz um momento positivo. Então, 3 seno θ vezes x2'. E esse carregamento distribuído produz um momento negativo, porque ele gera uma carga aqui equivalente, que gira em sentido anti-horário. Então, ela gira menos x ao quadrado. Lembra que a gente fez? É exatamente a mesma coisa que a gente fez para lá. Ela gera um momento de qx ao quadrado sobre 2, só que o nosso q vale 2, então fica sobrando só x ao quadrado. Substituindo tudo que a gente tem que substituir, vamos descobrir o seno desse ângulo θ. Vamos voltar para lá e vamos montar um triângulozinho aqui, ó, esse triângulozinho CD. E aqui a gente monta um ponto onde essa reta corta perpendicular a essa reta. Então, a gente vai ter esse triângulo aqui. O seno desse ângulo é o cateto oposto, que seria 10 sobre 3. Então, vou colocar aqui já 10 sobre 3 pela hipotenusa. Bom, a hipotenusa ela é ela é a raiz quadrada de 10 sobre 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, temos 10 sobre 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado.
Ok, esse é o valor do nosso seno de θ que multiplica x duas linhas. Aí, ok, menos x ao quadrado, a gente tem que substituir o valor de x duas linhas, né? Só que x é igual a cosseno de... x é igual a x duas linhas cosseno de θ. Elevando o cosseno de θ ao quadrado, primeiro a gente precisa do cosseno de θ, né? Cosseno de θ, vamos voltar lá, ele é o cateto adjacente, que seria o 2, pela hipotenusa. Então, ele seria 2 pela nossa hipotenusa, que é raiz de 10 sobre 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Beleza? Se eu elevar isso daqui ao quadrado, ele fica sendo igual a 4 por 10 sobre 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, ok, temos aqui menos x, cosseno, né? Vou colocar o cosseno primeiro, mas não tem importância colocar ele atrás ou na frente. 10 terços ao quadrado, mais 4. Tudo isso multiplicando x duas linhas ao quadrado. Isso daqui é para x. X pertencente a um intervalo de 0 até o valor dessa hipotenusa, né, que a gente acabou de formular, né? Formulamos a equação aí da hipotenusa. Então, temos de 0 até raiz de 10 sobre 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Pode colocar valores aqui também, tá, pessoal? Não tem problema, mas eu recomendo usar o máximo de casas decimais aí que vocês puderem. Então, vamos simplificar isso daqui, né? Vamos deixar tudo com número decimal. Então, nosso M0, x duas linhas, ele é igual a 2,5725 multiplicando o x duas linhas menos 0,2647 x duas linhas ao quadrado. Então, essa é a nossa equação do momento para a nossa seção S duas linhas, o nosso M0 de x duas linhas. Ok, agora na seção S3', então a gente vai aproveitar o que a gente tinha lá na seção anterior, na S duas linhas, que era aqui entre C e D. Então a gente tem nosso 3 seno de θ. Ele tinha outra componente aqui com relação ao eixo da barra, só que ela não era usada para calcular o momento, né? E nem vai ser aqui também. Agora a gente vai pegar, fazer novamente a mesma coisa, decompor as forças individualmente com relação ao eixo da barra. Então, temos aqui a decomposição da força, aqui temos o ângulo θ, logo, essa daqui vai ser seno de θ. Com relação à força para baixo, que está atuando ali no ponto C, aqui temos o ângulo θ, aqui temos 90 menos θ, então aqui a gente tem o ângulo θ. E essa força que está junto com o ângulo vai ser cosseno de θ. Com relação ao carregamento distribuído, é a mesma coisa também, tá? Segue o mesmo padrão. Então, a gente vai pegar um triângulo maior aqui, né? Com x, y e x três linhas, que seria a medida aqui, né? Do ponto D até a nossa seção S três linhas. Então, nosso x ele vai ser novamente função do cosseno de θ. Elevando ao quadrado, a gente tem essa expressão, e cosseno ao quadrado de θ a gente já tinha calculado na seção anterior, é igual a 4 sobre 10 ao quadrado, 10 sobre 3 elevado ao quadrado, mais 4. Então, a partir daí, a gente pode calcular o nosso M0 de x três linhas. Então, vamos lá. Nosso M0 de x três linhas, ele é igual a 3 seno de θ. Essa força multiplica o x três linhas, que é essa medida toda, e gera um momento positivo com relação à seção. Então, 3 vezes seno de θ vezes x três linhas. Agora, essa força aqui, que está decomposta aqui, gera um momento em sentido anti-horário, produzindo, então, um momento negativo, 128,4715 seno de θ vezes. Agora, a distância que ela vai multiplicar
não vai ser x3', porque x3' é tudo. Então, vai ser essa distância aqui, né? Daqui até aqui. Essa distância seria o x3', que é tudo, menos essa hipotenusa CD. Hipotenusa essa que eu deixei calculado aqui, ela é raiz de 10 sobre 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Voltando lá na estrutura, você pode perceber que aqui a altura é 10 sobre 3 e aqui a base é 2. Então, a gente fazendo Pitágoras descobre essa hipotenusa. Ok, então temos x', x3' no caso, menos 3,8873. Ok, agora vamos partir para o cálculo dessa força aqui. Essa força aqui, decomposta aqui também, multiplica cosseno. Então, é 3,4238, gerando um momento negativo também, né? 34,4238, cosseno de θ. E ela está posicionada na mesma posição que essa força estava. Então, ela também vai multiplicar o x3' menos 3,8873. Aí nós temos o nosso carregamento distribuído. Nosso carregamento distribuído é menos x ao quadrado, né? Como em todas as seções foram assim. Podemos partir agora, então, para o cálculo do nosso m0 x3'. Bom, temos seno 3 vezes seno de θ. Bom, seno de θ, vou pegar aquele triângulozinho menor que a gente já tinha feito, né? É 10 sobre 3 pela raiz de 10 sobre 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tudo isso multiplicando o x3' menos 128,4715 vezes seno de θ novamente. Então, temos 10 sobre 3 vezes raiz de 10 sobre 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ok. Tudo isso multiplicado por x3' menos 3,8873. Aí, menos 34,4238 vezes o valor de cosseno de θ, ele é igual a 2, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa, que é 10 sobre 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tudo isso multiplicado por x3' menos 3,8873. Menos o nosso x ao quadrado, que é função aqui do cosseno ao quadrado, né? Então, temos o cosseno ao quadrado que a gente tem aqui, 4 por 10 sobre 3 ao quadrado mais 4, vezes o nosso x3' ao quadrado. Simplificando essa equação, então, pessoal, a equação de m0 de x ficou resumida nisso. Para x pertencente ao intervalo de 4, né? Intervalo fechado entre 4 e o valor total de d até lá o ponto B, né? Então, lembra que eu falei? Aqui a gente vai pegar e calcular o momento m0 de x3' para B, para o ponto B. Então, no lugar do x3', eu vou pegar e vou substituir esse valor, que é o valor total lá, o comprimento total da barra. Com isso, eu vou ter o valor de menos 493,0855 toneladas força metro. Então, aqui é hora da gente conferir para ver se está certo, tá? Então, Deus me livre, está fazendo tudo errado até agora. Então, pessoal, estou aqui com a equação do m0 de x' para b, que a gente fez lá na seção S', deu menos 491,098. Daí agora a gente vai tirar a prova real. Lembra que eu falei? Esse menos esse tem que dar o valor da carga-momento concentrada naquele ponto, que é 2. Então, um menos o outro dá 1,99995. Então, é aproximadamente igual a 2. A gente pode arredondar facilmente isso aí para 2. Então, está ok. Que bom, né? Estamos fazendo tudo correto até o momento.
Então, agora a gente parte para o cálculo do estado de carregamento. Então, lembrando o que é o estado de carregamento, a gente quer calcular o deslocamento vertical desse ponto. Então, na direção desse deslocamento, eu vou colocar uma carga unitária, tá? E esqueço todas as outras cargas atuantes na estrutura. Aqui tinha um 3, eu vou esquecer ele. Aqui tinha um carregamento distribuído, não considero ele. Eu só vou considerar esse único carregamento aqui de 1. Então, vamos calcular novamente, né, as reações de apoio. Então, fazendo o somatório de momentos com relação ao ponto A, definindo um sentido. Então, a gente tem o nosso 1. Nosso 1 gira em sentido horário, então é 1 vezes 4 mais 3, 7. Aí, partindo agora para o ponto C. No ponto C, nós temos RC seno de 75 girando em sentido anti-horário. Então, temos menos RC seno de 75 e multiplica a distância vertical até o ponto A, que seria 5/3. Aí, temos esse RC girando em sentido horário, cosseno de 75, e multiplica a distância horizontal até o ponto A, que seria 5 metros. Tudo isso deve ser igual a zero, então nosso RC igual a... Temos 22,1672 toneladas força. Fazendo agora o nosso RCX e o nosso RCY, a gente obtém, claro, multiplicando por cosseno e por seno. No RCY, a gente obtém 5,73. Nossa, tá horrível isso aqui. 57373 toneladas força. No RCX, a gente vai obter 21,4119 toneladas força. Calculadas essas forças, então, somatório de esforços em X é igual a zero, então nem precisa fazer, né? Temos obrigatoriamente que esse HA tem que ser igual ao RCX. Então, a gente tem de cara já que o HA é igual ao nosso RCX, que vale 21,4119 toneladas força. Somatório de forças em Y, a gente tem que 1 mais o RC tem que ser contrariado por esse RA. Então, o nosso RA deve ser igual à soma de 1 mais o nosso RCY. Então, seria 6,7373 toneladas força. Bom, descobertas essas reações, a gente pode partir para o cálculo das nossas seções. Mesmo esquema, né? Então, vamos lá com nossas seções. Deixa eu colocar os valores aqui. Ok, pessoal, podemos partir então para o cálculo da nossa seção S'. Na nossa seção S', a gente tem o x' variando de A até B, ok? E temos os esforços aqui no ponto A, né? Então, colocando eles aqui. E é o mesmo esquema, tá? Mesmo esquema que a gente estava fazendo com relação ao estado de deformação. Então, a gente pega e decompõe cada força individualmente com relação ao eixo da barra. Então, temos essa força horizontal. Essa força aqui gera um momento negativo com relação ao x'. Então, temos menos 21,4119 seno de alfa vezes o valor de x'. Ok? Agora partimos para essa força que gera um momento positivo com relação à nossa seção. Mais 6,7373 cosseno de alfa vezes o valor do nosso x' também. Ok? Agora vamos substituir o valor de seno de alfa e cosseno de alfa. Menos 21,4119. Seno de alfa, lembrando lá que a gente já fez no passado, é 5 por raiz de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tudo isso multiplicado por x', mais 6,7373. Cosseno de alfa, que seria 3 por raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tudo isso também multiplicado por x'. Então, nosso m barra de x vai ser uma reta
primeiro grau, uma função de primeiro grau, igual a menos 14,8942 x'. Isso para x', variando de 0 até a nossa hipotenusa. Então agora a gente parte para o cálculo da nossa S2', né? S2' bem tranquilo de calcular. Temos apenas uma força. Então o nosso m barra de x2' vai ser igual. Temos uma força de 1, aquela força que a gente colocou para fazer o estado de carregamento, né? Temos ela decomposta aqui com relação à cortante, em relação ao normal. E essa cortante vai gerar um momento negativo, menos 1, cosseno de θ, que multiplica x2'. E isso é a nossa equação. Então, temos menos cosseno de θ. Lembrando lá, ele era 2 sobre raiz quadrada de 10 sobre 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ok? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tudo isso multiplicado por x2'. Então, simplificando o nosso cálculo, m barra de x2' é igual a menos 0,5145 x2'. Para x, pertencente ao intervalo de 0 até a hipotenusa daquele triângulo menor. Ok, após calcular o nosso m barra de x2', vamos para a seção S3'. Então, a gente tem um cosseno de θ para cá, né? Pegamos ele daqui. E temos os carregamentos concentrados aqui no ponto C. Então, vamos decompor ele com relação ao ponto C. Primeiramente, essa força de 21,4119, ela vai ter uma decomposição, no caso, de 21,4119 seno do ângulo θ. Essa daqui nem precisa calcular, né? Essa força aqui para baixo de 5,7373 vai ter uma decomposição de 5,7373 cosseno de θ. Ok? Calculadas essas forças, então a gente pode partir para o cálculo do momento na seção. Então, nosso m barra de x3', ele é igual a 1 cosseno de θ, girando em sentido anti-horário, logo negativo, menos cosseno de θ, vezes o x3'. Ok. Aí, aqui, a gente tem menos, também girando em sentido anti-horário, né? 21,4119 seno de θ, que multiplica x3' menos 3,8874. Ok? Aí, essa força também, então, todos vão girar negativo aqui, menos 5,7373 cosseno de θ, que multiplica essa mesma distância, porque essas forças estão concentradas aqui. x3' menos 3,8875. Simplificando essa equação, simplificando ainda não, vamos substituir primeiro. Nosso cosseno de θ, já calculado lá, né? Temos 2 sobre raiz ao quadrado, que multiplica x3', aí menos 21,4119 seno de θ, o seno de θ, ele é igual a 10 sobre 3, que multiplica a raiz de 10 sobre 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tudo isso multiplica x3' menos 3,8874.
Aí, menos 5,7373 vezes cosseno de θ. O nosso cosseno de θ acabamos de fazer ali no primeiro. É esse valor aqui. Tudo isso multiplicado por x3' menos isso aqui. Agora, simplificando nossa equação do momento fletor em x3', nós vamos ter... Então, resumindo a equação, pessoal, temos m barra de x3' igual a essa expressão e para x, 3 linhas, pertencente ao intervalo de 0 a raiz de 20 sobre 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que seria todo o comprimento do ponto D até o ponto B. Ok, então, pessoal, agora eu vou colocar lá na página seguinte o resumo de todos os nossos estados de carregamento e os estados de deformação. Então, pessoal, eu tenho aqui toda a síntese já, coloquei o m0 de x do lado do m barra de x'. Aí temos o intervalo que esses dois momentos estão atuando, m0 de x duas linhas e m barra de x duas linhas, o intervalo que elas estão atuando também, m0 de x3' e m barra de x3' com o intervalo que elas estão atuando. Então, como que eu calculo agora esse princípio dos trabalhos virtuais, né? Então, eu vou ter o meu E. O meu E ele é 2.500 MPa, né? Isso corresponde a 250.000 toneladas-força por metro quadrado, ok? Tem que estar tudo em metro aqui, em tonelada-força, porque todas nossas contas foram usadas essas medidas, unidades de medidas. Momento de inércia, ele é igual, temos uma seção retangular de 10 por 40, então é igual a 0,1 por 0,4 ao cubo sobre 12, vezes o nosso deslocamento. Lembrando, né, momento de inércia de uma seção retangular. Agora, primeiro a gente vai calcular esse m0 x', né? Então, a gente começa com a integral. O nosso x' ele vai de 0 até, deixa eu ver aqui, 5 ao quadrado, raiz, né? De 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí nós temos, tem que substituir m0 de x'. Então, eu vou pegar menos 82,6771 x' menos 0,2647 x' ao quadrado. Tudo isso eu devo multiplicar por o meu m barra x', que é menos 14,8942. Ok? Isso com relação a dx'. Então, eu vou pegar essa integral e vou calcular separadamente. Opa, eu esqueci do x' ali ao lado do 42, né? Então, vou colocar aqui x'. Tudo isso multiplicado por dx'. Aí, mais, agora eu vou para o x duas linhas. Então, a integral de 0 até raiz quadrada. Podem colocar valores aqui, tá, pessoal, nas raízes. Eu gosto de trabalhar assim, mas aí é da preferência de cada um, né? Colocar valores é até, acho que mais fácil. 10 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, ela vai de 0 até essa parte, né? Então, definimos lá na hora de fazer as seções o intervalo dela. Então, o nosso m0 de x duas linhas é igual a 2,5725 x duas linhas menos 0,2647 x duas linhas ao quadrado. Tudo isso vezes o nosso m barra x duas linhas, que é menos 0,5145 x duas linhas. Tudo isso derivando com relação à variável x duas linhas. Derivando não, integrando. Aí, vamos ter mais, né? Equação gigantesca. Continua aqui, mais a integral. Agora, para o nosso x3'. O nosso x3', ele sai de 4
e vai até raiz quadrada de 20 sobre 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O nosso m barra, m0 de x3' é esse valor aqui, menos 0,2647 x3' ao quadrado menos 125,3018 x3' mais 497,0858 somente, né? Vezes o nosso m barra de x3'. Nosso m barra de x3' é menos 21,8269 x3' mais 82,85. Então, essa é a integral aqui mais complicadinha que vocês vão ter que calcular, né? Tudo isso derivando de x3'. Ok, então essa é a nossa pequena equação aí do deslocamento. Então, você vai pegar, calcular separadamente cada integral, ou, se você preferir, né, pode calcular tudo junto aqui em uma linha só. Aí vai da sua preferência. Eu acho mais fácil pegar essa integral, jogar em um canto separado, calcular ela, depois pegar, jogar o valor aqui. Fazer essa integral num canto separado, pegar, jogar o valor aqui e fazer essa integral. No final, somar tudo. Então, pessoal, calculada essas integrais, a gente tem o resultado dessa primeira integral aqui, o resultado dessa segunda integral aqui e o resultado dessa terceira integral aqui. Então, fazendo os cálculos, né, já substituídos todos os módulo de elasticidade e momento de inércia, a gente tem que isso tudo no total dividido por isso resulta em um deslocamento de 1,036 vezes 10 ao cubo metros. Aí, você pode conferir no F2 se está certo, tá? Então, você vai lançar a sua estrutura lá no F2. E primeiro, dá para conferir também todas as reações e tal. Aí, como que você faz para conferir esse deslocamento vertical? Você vai lá na linha da elástica, tá? Então, na elástica da estrutura, você vai selecionar o ponto que você quer. E lá na barra de cima, ele vai te mostrar as informações. Ó, o deslocamento horizontal desse ponto D foi menos 3,213 vezes 10 elevado a 2. E o deslocamento vertical do ponto D foi menos 1,037 vezes 10 elevado ao cubo. O que isso daqui menos significa? Né? Significa que ele está para baixo. Por que o nosso não deu menos? Porque a gente convencionou a força para baixo. O deslocamento positivo significa que esse deslocamento que a gente colocou é o deslocamento certo, né? Essa força unitária que a gente colocou tem o sentido certo. Então, o deslocamento ele tem o sentido dessa força unitária que a gente substituiu lá no estado de carregamento. Ok, pessoal? Então, esse foi a resolução do exercício. O exercício não é difícil, porém, como vocês puderam ver, né, ele é bem trabalhoso, tá? Qualquer dúvida, eu abrirei essa semana já o link da monitoria, tá? Então vai começar essa semana as monitorias nas sextas-feiras. E também qualquer outra dúvida que possa surgir, vocês têm o grupo do WhatsApp e pode estar comunicando por lá. No mais é isso, pessoal. Bons estudos.